todos vocês que estão nos acompanhando através da nossa página no Facebook, também no Instagram. Sejam muito bem-vindos para mais uma noite, para que juntos possamos adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que vocês estejamos com os nossos corações atentos, com os nossos ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus a falar em nós, em nossos corações essa noite. E toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao Senhor. Somos Deus por essa noite. Quero mandar um abraço e parabenizar também a cada pastor, colega, verão, a live no futuro. Que Deus abençoe a sua. Segundo domingo de junho comemora-se o dia do pastor, em especial também o pastor. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. Vamos juntos nessa noite adorar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa falar ao seu coração através de louvores, através da palavra em nossos corações nessa noite. Irmãos, boa noite. Neste momento eu faria uma oração. Mas nós
quero fazer aqui em nome da igreja uma singela homenagem. Vamos trocar de lugar comigo, pastor, para eu. Um textinho aqui. E nós queremos, em nome da igreja, fazer uma singela homenagem para o nosso pastor, né? Desde já queremos parabenizar os pastores, né, que estão nos assistindo, a todos os que estão neste momento também dentro das suas igrejas, fazendo as suas lives, mas nós especialmente aqui, eu, em nome de toda a igreja, né, preparamos uma lembrança para o nosso querido pastor, que jamais poderia deixar de ser lembrado neste dia. E eu vou ler aqui um pequeno texto que fala que o dia hoje é o dia do pastor. E como diz em Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Logo nós não podemos nos esquecer do segundo domingo de junho, que comemoramos o dia do pastor. Neste líder tem sido tão desprestigiada, tão atacada e também tão incompreendida. Vale a pena essa reflexão. É verdade sim que existem lobos disfarçados de pastores, mas há também aqueles que cumprem o seu chamado, que se desgastam e dão as suas vidas pelo ministério. Vale a pena uma oração por ele. Vale a pena ferir e conferir os reais valores deste ser humano, cuja responsabilidade é vital. O valor de um pastor não é medido por sua popularidade, poder de persuasão ou quantidade de pessoas que atrai, mas sim pelo seu caráter e fidelidade à aprovação de homens, mas pela aprovação de Deus. O valor de um pastor não é medido pelo tamanho da sua igreja, mas pelas suas qualidades éticas, morais e espirituais. Há pastores que se preocupam com a lã, com as ovelhas. O valor de um pastor não é medido pelo serviço que presta. O valor de um pastor não é medido pela satisfação de seus ouvintes, mas por sua pregação coerente aos valores capaz de transformar a vida. Nem pelo seu poder ou status. Deus. O valor de um pastor não é medido pelos seus discursos, mas pela autoridade de seu viver. O pastor é dependente de Deus e não de outros. Ele é homem frágil e pequeno, por meio do qual Deus. O pastor de valores forma valores. Se você tem um pastor, Deus, ore por ele e ame. E nós aqui hoje estamos falando com todo o nosso carinho, que nós nos lembramos do nosso pastor, que nós oramos por ele, que nós amamos ele. Né? Pastor, suas ovelhas te amam. E mesmo nesse momento que a gente não pode sentir o calor de todo mundo junto, todo mundo no abraço, abraçado por nós louvamos a Deus pela sua vida, nós louvamos a Deus pela sua família. Que Deus um dia sonhou, certeza disso, da vontade de Deus, e que Deus possa te abençoar. Aqui preparamos uma lembrancinha, né, Liz? Você é filha, que você está em casa, você pode abraçar, sinta-se pelas suas ovelhas, nós te amamos. Nós queremos ver cheiroso. Esse dia tem que ser. Chora não, Lu. Nós louvamos, pastor, eu ainda vou imprimir esse texto que eu achei muito bonito, vou enviar para o senhor, para que o senhor possa guardar. E eu tenho certeza que essas palavras, elas foram proferidas desde a minha oração, eu pedi ao Espírito Santo de Deus que falasse. E a minha mãe me mandou esse texto. Bem maior, e eu tirei as partes mais importantes, porque no mundo as pessoas rotulam, no mundo onde existem tantos
lobos disfarçados. Como nós podemos ver, nós temos que valorizar os nossos verdadeiros trabalhadores, os nossos verdadeiros pastores que se dedicam ao ministério, e nós queremos amar, mesmo às vezes não fazendo, às vezes tropeçando, às vezes caído, mas nós queremos retribuir todo esse amor. Vamos fazer uma oração agora, vamos agradecer a Deus e dedicar esse culto à gratidão ao nosso Deus pela vida do nosso Pai querido, em nome de Jesus. Nós aqui, ó Deus, da tua presença, nós queremos, ó Deus, parar, ó Pai, nós queremos te entregar este culto, cada que sai da nossa boca, cada louvor, queremos te entregar, ó Deus, e elevar os nossos pensamentos em forma de gratidão, te render glória, esse amor tão grande que o Senhor colocou do nosso pastor, e nós te agradecemos, ó Pai, porque essa é a forma que o Senhor tem, ó Deus, nos mostrado o quanto o Senhor ama, o quanto, ó Deus, o Senhor se preocupa, e cada detalhe o Senhor tem cuidado de nós. A vida do nosso pastor, a vida da família do nosso pastor, na nossa igreja, ó Deus, é a demonstração de amor e carinho do Senhor conosco, e nós te agradecemos, nós te louvamos, tem cuidado, nós podemos todos os dias, nós te receba a nossa adoração, ó Deus, de toda a sua igreja, ó Deus, dentro de cada lado, juntamente com ó Deus, porque o Senhor nos abençoou com a vida, ó Deus, do nosso pastor, e que o Senhor Deus, cantamos a Ti um clamor, que o Senhor continue sustentando a vida dele, ó Deus, usando, ó Pai, como canal de bênção para nós, cuidando, ó Deus, de cada detalhe, dando forças, ó Pai, nas adversidades, ensinando, ó Deus, para que Ele possa, ó Pai, nos passar os Teus ensinamentos, ó Deus. Use a vida dele, ó Pai, supre todas as suas necessidades, ó Deus, como um chefe de família, como um chefe, ó Deus, pastor dessa igreja. Pedimos, ó Deus, nós te rogamos, para que, sendo da vontade do Senhor, o Senhor nos conceda, ó Deus, muitos e muitos anos, longos anos, ó Deus, com a presença da sua família aqui na nossa igreja, no meio de nós, fazendo-nos, ó Pai, dia após dia, o corpo do Senhor, a tua igreja. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Tem que falar um pouquinho agora, irmãos. Quero agradecer. Você quase chorou, né? Quero agradecer o carinho de toda a igreja, a representar. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus pelo privilégio de ser esse pastor terreno de vocês. Eu pastorei as ovelhas do Senhor que Ele colocou. Mas é um privilégio, é uma honra para mim poder estar pastoreando essa igreja. E o Senhor nos fez tornar a igreja, e hoje nós estamos caminhando. É um privilégio mesmo, é um prazer, uma alegria muito grande de estar cumprindo o chamado do Senhor para a minha vida. Então eu faço com muito amor, com muito carinho, e recebo aí a minha gratidão em cada coração de vocês, abençoando poderosamente a vida de vocês. Obrigado mais uma vez por carinho demonstrado não só a mim, mas toda a minha família. Toda a minha família, desde quando nós chegamos aqui, os irmãos nos receberam com muito carinho desde o primeiro dia, né? Assim. Recebo de vocês. Eu sou chorão mesmo, tá? É pastor chorão. Muito obrigado. Louvando e adorando. Irmãos, é o que chamou. Ó, mas
kit. Ó, para barba. É muita coisa, irmãos, ó. O kit completo aqui. Cheiroso, né? Que bom. Muito obrigado mesmo, irmãos. Deus continue com vocês. É um privilégio mesmo, uma alegria muito grande. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Que Deus abençoe mesmo. É verdade. Que é diferente estar aqui comemorando e agradecendo a Deus por esse dia, sem a presença dos irmãos, mas sinto-se abraçado aí, um abraço bem forte em cada irmão agora, neste momento. Sinto-se abraçado por mim. Todos que estão aqui, sinto aí um abraço aqui nessa noite. Continue orando pela minha vida, pela vida da minha família. Continue orando por essa igreja, para que Deus continue nos usando para a honra e para a glória dele, sempre para a honra e glória dele. Não a honra seja nossa, mas sempre do Senhor. Vamos orar ao Senhor com todo o nosso coração. Esse Jesus Cristo, esse hino fala em Yeshua, salvação de seu Filho Jesus Cristo. Você que ainda não entregou seu coração para Jesus, você que ainda não tem certeza de salvação, que ao final deste culto possa ter certeza de salvação, dando a sua vida a Jesus Cristo. Toda a terra
ressuscitou. Ele está vivo à destra do Pai e intercede por nós. Diante de um amor tão grande do Pai, envia a salvação de Deus a nós é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração nessa noite. Tinha umas fotos ali que eu ainda não tinha visto. Pelo menos uma lá atrás, na oração, lá no cantinho, uma pessoa que chegou pedindo oração no final. Essa eu não tinha visto. São surpresas. Eu também não imaginava isso agora, essa surpresa dos irmãos. Agradeço mesmo de coração a todos vocês. E realmente é uma tarefa e é um prazer. E Deus tem colocado no meu coração. Ainda que muitos julguem ser e levam o seu ministério com muito pesar, dor, com muitas lutas, eu quero, como Deus colocou no meu coração, independente das circunstâncias, e a alegria de fazer a obra para a qual o Senhor me chamou. E essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Não que o ministério seja um fardo da minha vida, mas seja sempre uma alegria de servir a Deus, que é difícil, que é uma luta constante, é uma batalha constante, uma batalha travada diariamente, mas eu sei quem luta por mim, e eu sei que Ele é poderoso para vencer todas as circunstâncias de toda a batalha. Quando me sinto fraco e batido, eu sei onde me socorrer. Eu vou no pastor supremo das ovelhas, inclusive o meu pastor, o pastor de vocês, nosso Senhor Jesus Cristo. Através da oração, da súplica, através do derramar das lágrimas, e o Senhor então tem dado o conforto, o consolo, o refrigério e a força para continuar caminhando. Todos os pastores que já passaram pela vida de vocês influenciaram positivamente para que cada um de vocês estejam firmes e permaneçam firmes no caminho do Senhor. Deus fortaleça a vida de cada um de vocês. Mais uma vez, a minha gratidão a esse privilégio de ser pastor terreno de vocês. Agradeço a Deus o privilégio de estar pastoreando essa igreja, a Igreja Batista em Aré também, que eu tive o privilégio de ser pastor auxiliar por 10 meses e trabalhei como membro naquela igreja. Minha gratidão aos irmãos, ao pastor Ezequiel, que muito cooperou para o meu crescimento espiritual, abrindo as portas, me dando para que eu pudesse, ou que o Espírito Santo de Deus pudesse desenvolver tudo aquilo que Deus já tinha traçado para a minha vida. Eu vivo cumprindo a vontade do Senhor. Foi de grande importância esses anos que passei. Também meu carinho, meu forte abraço, Igreja Batista em Aré e a segunda Igreja Batista em São José do Bar. Obrigado pelo privilégio de permitir a mim crescer junto com vocês. Nós disse para vocês quando aqui cheguei, nós vamos crescer juntos. Nós temos experiência em ministério pastoral, mas como também os irmãos não tinham experiência em ser igreja, segunda igreja, então nós estamos crescendo juntos para a honra e para a glória do Senhor. Que continuemos orando por nós como igreja, continue orando por mim como pastor de vocês, e assim o Senhor vai dando a cada um de nós o crescimento que Ele deseja para as nossas vidas. Nos colocamos nas mãos dEle para que Ele faça e cumpra a vontade dEle em nós. Convido aos queridos que nos ouvem a abrir suas Bíblias, uma série de mensagens no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, a partir do
do verso de número 14 até o verso de número 29. De 14 a 29, nós vamos meditar no tema: o que fazer diante das situações desesperadoras? O que fazer diante das situações desesperadoras? E o texto nos diz assim, verso 14: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes. E eu disse aos teus discípulos que o espírito não puderam. E ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-o. E trouxeram-no, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto isso? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Feche seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite agradável, noite que o Senhor nos preparou, noite de gratidão, ó Pai, pela vida de todos os pastores, ó Pai, sobre a face da terra, ó Pai. Te agradecemos por esses queridos, nobres colegas que têm dedicado as suas vidas a pregar o Teu Santo Evangelho, a que vidas sejam salvas através das pregações. Te agradecemos, ó Pai, porque vidas têm sido dedicadas ao Senhor. Agora te pedimos, ó Pai, pela Tua palavra linda neste momento, que o Senhor possa falar aos nossos corações segundo a Tua vontade e o Teu querer. Em nome de Jesus que eu oro, hoje e sempre. Amém. Querido, nós vimos no capítulo 9, a partir do verso 2, texto da semana passada, que Jesus convida a 3 de seus discípulos e vai até um alto monte para ali transfigurar-se transfigurou-se diante de seus discípulos. E ali apareceu Moisés e Elias, juntamente com Jesus, testemunhando que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Era uma importância muito grande a figura desses 2 homens, tão importante para o contexto judaico. Então eles puderam testemunhar com Jesus. Não era um sucessor nem de Elias e nem de Moisés. Ouviu-se também nessa fase uma voz do céu que dizia: este é o meu filho, a ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então o próprio Pai também testemunhando que Jesus é o amado que viera ao mundo, o Messias esperado pelo povo judeu para trazer salvação à raça humana.
Agora o texto continua que logo Jesus descendo deste monte, não sabendo eles onde Jesus estivera com os seus discípulos, e nada disseram os seus discípulos que estavam com ele lá no monte, porque Jesus proibira que eles falassem, para que o tempo determinado do seu ministério pudesse ser cumprido totalmente e não sido antecipado. Agora Jesus descendo desse monte, não mais com nenhuma aparência de transfiguração, nenhum esplendor de luz, como nós vimos no texto anterior, mas agora Jesus encontra os seus discípulos em meio de uma grande multidão, e ali discutiam com seus discípulos escribas e fariseus que ali estavam naquela multidão. O texto que nós acabamos de ler, ele traz um ensinamento muito forte, não só aos discípulos de Jesus daquele tempo, mas a nós discípulos desse tempo. Fala-se sobre a questão da fé. Então Jesus traz um ensinamento muito forte, muito grande para os seus discípulos sobre a fé, e também a nós neste tempo presente, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que nós precisamos viver por fé, precisamos viver pela fé. Então, o que fazer diante das situações desesperadoras? Nós vivemos um contexto onde muitas famílias têm sofrido. As enfermidades, esse vírus que assola grande parte do nosso planeta Terra, o nosso país, muitas mortes sendo colocadas como mortes causadas por esse vírus, ou mortes causadas por esse vírus, pessoas desesperadas, pessoas trancadas dentro de casa, com muito medo. Não que isso, ficar em casa, hoje é a situação mais viável, ficar em casa, fazer quarentena, mas muitas pessoas estão desesperadas, muitas pessoas estão apavoradas. Alguns relatos de que pessoas infartaram dentro de casa com tanto medo de sair e ser infectada por esse vírus. Mas o que fazer diante das situações desesperadoras? Há muitas situações em que nós vivemos, em que eu vivo, ou que você viveu, ou que nós vivemos, que nos traz desesperanças, nos traz desespero, nos traz angústia, um sofrimento muito grande. Narra a história de um garoto que sofria possessões malignas, que causava a surdez, que causava a mudez desse garoto, um sofrimento para aquela família. Primeiro ponto que nós precisamos entender, que para nós, o que fazer diante das situações desesperadoras, ou situações adversas, ou diante do sofrimento, é reconhecer que você precisa de ajuda de Jesus. O primeiro passo é reconhecer que nós precisamos de Jesus para nos socorrer. Nós precisamos confiar em Jesus. Nós precisamos ir no lugar certo, haver um reconhecimento de que nós não podemos resolver as nossas situações. Não há nada que eu e você possamos fazer para nos livrar 100% de sermos infectados por este vírus. Não há nada que eu e você possamos fazer para resolver situações adversas no nosso dia a dia, que não está ao nosso alcance, que não está ao alcance do poder humano, que não está ao alcance da medicina. Nós precisamos então reconhecer Jesus Cristo, e foi isso que esse homem fez. Nós vemos que a partir do verso de número 14, Jesus ao chegar diante de uma grande multidão, vendo os seus discípulos e os escribas disputando com eles, uma multidão vendo que Jesus chegava de repentemente, de forma inesperada, eles ficaram por algum momento assustados e correram até Jesus e o saudaram. Eles não esperavam Jesus. Jesus não estava presente com os demais discípulos que ali estavam. E Jesus chega então numa hora propícia,
Jesus chega numa hora oportuna, poderíamos dizer que Jesus chegou na hora exata daquela discussão. Então Jesus pergunta aos escribas: o que é que vocês estão discutindo? O que vocês estão discutindo entre si, entre os meus discípulos? O que está acontecendo aqui? E então um homem da multidão respondeu e disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo. Note vocês o texto, queridos. Este homem não levara o seu filho para estar com os discípulos de Jesus, com os seguidores de Jesus, aprendizes de Jesus, discípulos, aprendiz de Jesus, mas ele fala: trouxe-te o meu filho, ou seja, aquele homem estava à procura de Jesus. Então nós precisamos reconhecer e procurar no lugar certo, procurar pela pessoa certa, assim como este homem procurou a Jesus Cristo. Trouxe-te o meu filho que tem um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o e ele espuma e range os dentes, e vai se secando, vai se definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Eles não puderam fazer nada por aquele homem e pelo seu filho. Então, o primeiro passo diante das situações desesperadoras é você reconhecer que precisa de Jesus. Não há ninguém melhor, não há ninguém maior do que Jesus a quem nós devamos procurar. No segundo momento, nós vemos que diante das situações desesperadoras, você não deve duvidar da compaixão e do poder de Jesus. Não deve haver dúvidas em seu coração. Jesus então, virando para aquele homem e para aquela multidão, para as pessoas que estavam ali, e ele disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando eu vou estar com vocês? Ele poderia estar dizendo, e também disse para os seus discípulos: olha, isso tudo que está se passando, esse jovem não foi curado porque vocês são incrédulos. A incredulidade de crer no poder de Jesus, a incredulidade talvez do pai daquele jovem, as pessoas que ali estavam, discípulos, escribas, e como denominado pela palavra de Deus, o povo que ali estava, incrédulos. Jesus disse: olha, até quando eu vou estar aqui diante de vocês, face a face com vocês, para resolver os problemas de vocês? Até quando eu vou estar aqui para resolver as situações de vocês? Ou seja, a incredulidade é um impedimento para o agir de Deus. Quantas vezes nós pedimos, ou você pede a Deus uma bênção, algo que é impossível aos olhos humanos, mas você pede com aquele ar de desconfiança, com aquele ar de incredulidade. Então, aprenda que a incredulidade é um impedimento de você receber as bênçãos de Deus. A incredulidade impede de você receber o melhor de Deus para a sua vida. E é isso que Jesus disse: olha, até quando eu estarei com vocês, geração incrédula? E até quando vós sofrereis ainda? Traze-me o menino aqui. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando a boca, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. Então nós vemos que é um caso grave. Desde a infância essa criança sofre. E quando se diz criança, infância, no contexto judaico, pode se estender até os 7 anos, ou até mesmo até 12 anos é considerado criança. Então era algo já que causava sofrimento a essa família, a esse pai. Era algo que trazia uma situação desesperadora para essa família. Imagine o pai, a mãe dessa criança, os familiares dessa criança diante dessa situação.
imaginemos que eles ficavam desesperados quando acontecia essa possessão. Não era algo real, contínuo, o tempo todo, uma possessão maligna o tempo todo, mas era algo que acontecia periodicamente, com frequência. É o que o texto nos mostra, é o que o texto nos diz. Agora, queridos, imagine o desespero dessa família, imagine a angústia com que vivia essa família. E agora esse pai procura a pessoa certa, mas em seu coração ainda existe algo duvidoso, em seu coração ainda existe uma certa resistência, algum tipo de incredulidade. E aí então nós vemos no decorrer do texto, e ele responde para Jesus que desde criança, desde a infância aquilo acontece, talvez aquele adolescente, e muitas vezes o tem lançado, ele continua narrando para Jesus, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, Jesus, falando sobre o verdadeiro pastor de ovelha, ele diz que o verdadeiro pastor de ovelha, ele apacenta as suas ovelhas, ele cuida delas e elas ouvem a sua voz. Mas o falso pastor, o inimigo, ele veio roubar, matar e destruir. Matar, roubar e destruir. E é justamente isso que o texto nos narra. Olha só, muitas vezes o inimigo tem lançado no fogo e na água para o destruir. Não espere nada de bom do inimigo. Ele só quer destruir a você. Ele quer destruir a sua vida. Ele quer destruir a sua família, e para isso ele veio. Para isso ele está presente neste mundo, causando dor e sofrimento e destruição. Quantas vidas, quantos jovens têm se entregado às coisas ruins deste mundo, às drogas, aos vícios de todas as maneiras, de certa forma causando destruição a si, causando destruição ao seu próprio corpo, causando sofrimento, causando desespero, causando dor às suas famílias. Quantos jovens e adultos têm perdido as suas vidas porque têm colocado elas a serviço de Satanás? Não de forma direta, mas de forma indiretamente, se entregando aos vícios e paixões deste mundo. É tempo de mudança, é tempo de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É tempo de olhar para Jesus, o restaurador de vidas, o poderoso, o Filho de Deus, que pode transformar qualquer situação de desespero em bonança, em paz e alegria. E aquele homem então narra que o inimigo queria destruir o seu filho, lançando no fogo, na água, no chão e em todos os lugares. E agora aquele homem diz para Jesus: olha, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. De certa forma, talvez de forma até mesmo sem entender o que estava dizendo, este homem acaba de ofender a pessoa de Jesus, acaba de ofender o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Ele vira para Jesus: olha, se tu podes, faz alguma coisa por nós. É claro que ele pode. Ele é o Filho de Deus, ele é o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Estava junto com o Pai na criação. E muitas das vezes, queridos, você faz isso. Muitas das vezes nós fazemos isso. Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, faz-o agora. Quantas pessoas estão determinando as coisas para Deus? Quantos pregadores determinam a Deus o que Ele deve fazer, o que Ele não deve fazer? Isso não é bíblico. Isso é zombar de Deus. Isso é colocar Deus na posição de servo. Mas Ele não é servo.
Ele é Senhor. Não duvide em seu coração. Não cometa esse grave erro da incredulidade. Se tu podes, Senhor, fazer alguma coisa, faz agora. Não é dessa forma. E Jesus então confronta aquele homem com uma pergunta, e ele diz, e Jesus então diz para ele: olha, disse-lhes, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Eu estou dizendo para você nessa noite o que a palavra diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Não há limites para o agir de Deus. Não há limites para o agir de Deus. Então, o próprio Jesus confronta aquele homem com uma pergunta. Então, o que fazer diante das situações desesperadoras? Você precisa clamar por Jesus, crer que Ele é poderoso para te socorrer neste momento de desespero. Tudo é possível ao que crer. Com isso, Jesus reverte os temores daquele pai, daquele homem que havia perguntado e havia dito: mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Aquele homem clama por compaixão do Senhor. E agora no verso 24, aquele homem, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Agora muda-se o discurso. Aquele homem que por um momento se coloca diante de Jesus, apesar de saber que estava diante da pessoa correta, tinha ido buscar Jesus o socorro para a sua vida e para a vida de seu filho. Agora aquele homem que por um momento tinha duvidado do poder e compaixão de Jesus, agora ele se coloca diante de Jesus com lágrimas e diz para Jesus: olha, Senhor Jesus, eu creio, e reconhece a sua pequenez. Ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha incredulidade, ajuda na minha falta de fé, ajuda na minha pequenez. E então o Senhor Jesus, entendendo aquele coração, conhecendo agora a verdade expressada pelo coração daquele pai, entendendo a necessidade, o clamor daquele pai, olhando com um olhar de compaixão para aquela família que estava vivendo uma situação desesperadora, olhando para aquele pai que clamava em lágrimas pela libertação de seu filho. Jesus então, vendo que a multidão estava ao redor, olhando para aquele acontecimento, ele repreende o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Saia e não entre mais. Naquele momento, aquele jovem foi e para a glória do Senhor Jesus. Naquele momento, aquele pai teve a alegria de ver o seu filho liberto das garras de Satanás, ter visto o seu filho e ter ouvido Jesus repreender aquele espírito mudo e surdo. Aquele homem teve a alegria de ver Jesus atendendo o seu pedido, por causa da sua fé, por causa da sua credulidade. E Jesus então olha com um olhar de compaixão e atende aquela situação impossível àqueles homens. Situação essa que tinha sido impossível aos seus discípulos, seus representantes que ali estavam diante do povo. E Jesus então repreende e resolve a situação daquele pai que clama pelo seu filho. O clamor de um pai por um filho pode muito em seus efeitos, quando há plena convicção de que está clamando pela pessoa certa, Jesus Cristo, que está clamando por quem pode fazer algo diferente, por alguém que pode mudar a situação da sua vida, da sua família. E então aquele homem vê o seu filho liberto,
E o verso 26 diz que ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Tamanha era a casta de demônios que possuía aquele menino, tamanha violência com que ele agitava aquele menino, tamanha maldade com aqueles espíritos imundos tentavam matar aquele menino. Nós vimos que ele fazia de tudo para destruir aquele menino. Queridos, isso é muito sério. Isso é algo que o diabo, o inimigo das nossas vidas, fez e fará enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, destruir a raça humana. A vontade dele é destruir a Deus, Criador da raça humana. Mas como ele não pode, ele tenta destruir a criatura que Deus fez. E ao olhar para o homem, disse: agora sim, é muito bom, né? Muito bom. Lá na criação, Deus viu que era muito bom. Queridos, entenda uma coisa: o que o inimigo quer fazer com você é destruir você. Ele quer tirar a sua vida, porque ele quer que você permaneça em trevas. Você que ainda não encontrou com Jesus, abra o seu coração para Jesus. Receba Jesus, o poderoso Filho de Deus, que pode todas as coisas. Nada é impossível a Deus. Nada é impossível a Deus. E agora no verso 27 nós vemos que: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou com vida, não morto como as pessoas esperavam. Jesus está nessa noite com as suas mãos estendidas para te erguer, para te colocar de pé. Você que está caído, estenda suas mãos neste momento para Jesus, porque Ele quer colocar você de pé. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer transformar o seu caos em alegria. Ele quer transformar a sua situação desesperadora em bonança e em paz. Ele quer te dar a alegria da salvação. Receba Jesus nessa noite. Entenda, creia que Jesus é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso. Tenha fé em Jesus. Nós somos desafiados a crer em Deus sem duvidar. E aí Jesus, chegando em casa juntamente com os seus discípulos, a partir do verso 28, os seus discípulos perguntam para Jesus: por que nós não podemos o expulsar? E Jesus então responde: essa caça não pode sair senão com uma coisa, a não ser com oração e jejum, com muita oração. Queridos, a oração é a chave do sucesso. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos orar e conversar com Deus diariamente. Precisamos nos fortalecer diariamente. Precisamos estar com Jesus diariamente, falando, orando, buscando a sua face. A oração, somente a oração como uma coisa decisiva, e a única coisa decisiva nas nossas vidas é a oração. Jesus respondeu de maneira curta para aqueles homens: olha, não simplesmente a oração, mas vocês precisam perseverar na oração. Aqueles homens olharam para Jesus dizendo: qual foi a técnica que o Senhor usou para expulsar esses demônios aí? Ele está dizendo: não foi técnica nenhuma, foi a oração levada ao extremo. Precisamos clamar ao Senhor, precisamos nos derramar na presença do Senhor Jesus. A fé nunca é tanto fé como quando ora
e se reencontra completamente nos braços do Pai. Nós precisamos ter fé de que o Senhor está nos ouvindo. Precisamos ter fé de que, ao nos colocarmos diante do Senhor com a nossa pequenez, que Ele então nos colocará em seus braços. E então precisamos entender que nós estamos no melhor lugar do mundo, nós estamos nos braços de Deus, porque Ele cuida de nós. Na hora da crise, não há nada melhor do que fazer, não há nada melhor do que nós devamos fazer, a não ser deixar a fé ser fé e deixar Deus ser Deus. Deixar a fé ser fé e deixar Deus ser Deus. Na angústia, na crise, nós precisamos confiar no Senhor, que é o Todo-Poderoso, para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós poderíamos imaginar. Não duvidemos do poder de Deus. Não usemos a palavra mais. Mas, como diz aquele, mas se tu podes fazer alguma coisa, faça. Porque quando nós usamos assim, é uma palavra de incredulidade. E essa incredulidade nos leva a fracassos espirituais. Que nós possamos nos colocar dia após dia diante do Senhor, com fé, buscando a face do Senhor dia após dia, crendo que Ele é poderoso para fazer por nós muito mais aquilo que pedimos ou pensamos. Convido o Ministério do Louvor a se posicionar para que nós possamos estar cantando nosso último hino. E para concluir, Hebreus nos diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, precisamos ver para crer. Mas bendito é aquele que crê sem ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Se você tem falta de fé, peça a Deus que tenha compaixão de você, que aumente a sua fé, pois tudo vem de Deus, tudo é de Deus, tudo é para Deus. E aquele homem, no verso 24, repetindo, clamando com grandes lágrimas, ou clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade, ajuda a minha pequenez. Faça essa oração, clama ao Senhor. E se você acha que a sua fé é pequena, é fraca, peça a Deus: Senhor, ajuda na minha fé. Amém? E Deus abençoe a sua vida. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
tempestades têm se levantado na sua vida, descansa no Senhor, clama pelo Senhor Jesus, descansa nele, confia nele, e ele fará o melhor para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça a cada um de vocês por cultuar o Senhor juntamente conosco, que Deus possa te abençoar. Convido a você que está nos ouvindo amanhã, a partir de meio-dia, está acompanhando, ouvindo o programa Voz do Alto na Rádio Cantagalo FM, do nosso querido irmão Josias. Então, a partir de amanhã, toda segunda-feira, ou seja, amanhã, a partir de meio-dia, programa Voz na Rádio Cantagalo FM, com a apresentação do nosso querido irmão Josias. Oremos pelos aniversariantes desta próxima semana. Amanhã estará aniversariando a irmã Arleia, no dia 16 a irmã Degmar e no dia 20 o irmão Alex. Oramos por essas vidas, para que Deus possa fortalecer após dia. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Um forte abraço a todos vocês, que Deus nos dê uma semana de paz, vos dê uma semana de paz na presença do Senhor. Se a sua situação é desesperadora, se você está vivendo sem esperança, clame a Jesus Cristo, pois Ele pode mudar a situação da sua vida. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, pela vida dos pastores que passaram pelas nossas vidas, ó Pai. Pastores esses usados pelo Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estar entre esses queridos pastores, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, por essas vidas. E te pedimos as tuas bênçãos sobre os mesmos, ó Pai. Também te agradeço, Pai, pela existência dessa tua igreja aqui. Propagar o teu santo evangelho, ó Pai. Ó Pai, que tem vivido, que tem proclamado o teu reino, ó Pai. Que tem permanecido uma igreja viva e atuante, mesmo em tempo de isolamento social, ó Pai. Ó Pai, te pedimos que mantenha os corações no poder do teu santo Espírito, que o teu Espírito Santo, Pai, possa nos aquecer dia a dia, que nunca venham desanimar na caminhada, mas persistir e proclamar o teu evangelho, Pai, onde quer que eles estejam neste momento, Pai. Também, ó Pai, te agradecemos pelas vidas dessas famílias, ó Pai, que tem cultuado o Senhor através das nossas lives, ó Pai. Te louvamos, te adoramos por essas vidas. Te pedimos, ó Pai, as tuas bênçãos sobre as mesmas, que o Senhor possa as suas necessidades, ó Pai, física, mental, emocional e espiritual, ó Pai. Dê a eles a cada dia, ó Pai. As pessoas, ó Pai, que estão vivendo situações desesperadoras, muitas pessoas vivendo sem esperança. Muitas pessoas, ó Pai, vivendo em momento de ansiedade. Ó Senhor, seja com essas pessoas agora. Neste momento, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa estar abençoando, acalmando esses corações, trazendo alívio ao seu sofrimento, ó Pai, e trazendo paz a essas vidas, Senhor Jesus. Por favor, Senhor. Agora eu te peço, ó Pai, que nos dê uma noite de paz na tua presença, guardados e protegidos pelo Senhor. Que durante essa semana possamos lembrar de tudo aquilo que aprendemos nessa noite, ó Pai. Que a tua palavra seja o nosso alimento, o nosso sustento espiritual, dia após dia. Te peço que nos leve de volta em paz aos nossos lares, guardados pelo Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Santo Espírito sejam com toda a igreja, aqui e em toda a face da terra. Amém.